Pronto aí, ó. Conteúdo. Tá online? Aí, deixa eu puxar lá. Puxar a tela do SD. De incrível. Aí, ó. Ó, o careca tá streamando Dark Souls, mas tá Lies of P no negócio dele. Safadeza. É só trocar. Depois Deixa ele. eu ver aqui. Puxar aqui. Ponte a Ué, produção. cadê? Não tá aparecendo pra mim. Ah, não? Pera. Essa é a lore mais profunda de Dark Souls, ó. A lore mais profunda. Sabe o fundo lá do iceberg que tem esse vídeo aqui? Deixa eu puxar aqui, ó. É o Lautrec, o Soler e o do Estus, o carinha do Estus, que eu O sempre esqueço o Oscar. nome dele, a gente. Ele é o sétimo anão da Branca de Neve, acredita? O Oscar é o Oscar. Oscar, isso, eu não... Soler, Certo, Lautrec, o FP realmente é o Souls mais Queen. difícil por conta do soft cap? Será? Qual stream? Live copy aqui. Deixa eu colocar o link aqui do SD aqui agora. Sim, vou colocar aqui. Tá puxando aqui. Aí, vou ter que Fosse do Mike, finge. ativar essa dança maravilhosa aqui. Não, a dancinha tá ótima, pode deixar. Olha, tomamos um AD. Inclusive, a Que gente isso, SD? Tomamos um AD na cara. tomamos a D do SD. É o quê? Ah, tá no game. Aí não tô sentindo muita diferença, não. Pois é, na árvore só lei humanos hoje, só no braço legionário inicial. Pois é, tipo no Dark Souls, eu acho que, se eu fosse dizer, eu acho que eu senti de maior diferença foi entre o New Game e o New Game Plus. O Game Plus um 2 3 assim, a diferença não é tão grande assim entre eles, não. Aí, ó, agora sim, ó. Mas que ainda tá pequeno ainda, né? Cheguei no 3, na verdade, eu vi vantagem até, porque não é tanta diferença assim É, dos boss. aí, ó. Agora, já no Dark Souls 3, eu senti uma diferença, assim, mais pesado. A partir do 4, assim, o 4, o 5 e o 6 foi mais desafiador. Eu ainda não cheguei no 7. O, o Mark vai querer entrar? Como é que vai ser? Vai entrar pra algum outro lugar, pro celular? Ele vai querer participar? Ele não falou nada, né? Deixa eu ver. Aí. Vamos começar. Manda mensagem pro Mike pra ele ver se vai entrar. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu acho que pra Tem. gente vai ser legal. A gente ia começar é, de vamos começar com essa intro do Dark Souls 1, né? Que eu acho que é uma boa pra gente começar pra pensar algumas coisinhas, né? Aí a gente já vai introduzindo. Deixa eu colocar aqui, aí eu vou puxar o áudio do. Já vai introduzindo. Eita porra. Eita porra. Aí. Ó, enquanto SD termina ali de buildar o bichinho dele, pode dar gol quando você quiser aí, o SD. A gente aproveitar
Clérigo. Tô impressionada, achei que ele ia com peladão. Verde com as coxas rosa. São os personagens icônicos. Dark Souls. Ah, pode dar gol. Pode mandar abraço. Vamos ver iniciar a tela inicial. E quando ele estiver lá na, na, dentro da prisão lá, a gente começa falando. Acho que vai ser interessante. 11 em tudo. É, depravado. 11 em tudo. Aí, vamos ver. É, depravado. In the Aí, age of aí, vamos ver. ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire. And with fire came disparity. Pembos, a live tá dando retorno. Muta a live do SD. Pembos, a live tá dando Eita, retorno. pera. Aí. É que pra poder puxar o áudio do SDMS, assim, eu acho que não puxa. Tá bom, como tá sem áudio, né? Acho que a gente já pode ir comentando, né? Da questão dos. Acho que vale a pena já introduzir um ponto central que acho que a gente vai usar bastante aqui no cast. Eu acho que qualquer outro que a gente for convidar, né? Se a gente conseguir chegar a isso, a gente vai convidar um pessoal também para falar aqui. Ih, toma uma AD. Putz. Mas só falando que tem um cara que escreve bastante Dark Souls, é um gringo, chama Lori Kay. É Loki Kray. Loki Lore. Confundi todos os negócios, tudo. Loki Lore. Né? Se você procurar Loki Lore aí no, no Google, você acha ele bem fácil. Assim, ele é um dos maiores. Vamos dizer aqui. Não é teórico, não chega a ser teórico. Tipo, ele pega bastante conteúdo de. Produtor de conteúdo de Dark Souls. Ele foca muito na escrita, juntando um detalhe e outro ali. Ele escreve em formato de vlog. Né? E uma coisa que ele fala bastante, ele chama esses semideuses do Dark Souls, né? Vamos fazer pelo menos esse primeiro recorte inicial. O Dark Souls ele chama de Medials. Ele deu o nome, né? Batizou por ele, ele explica por quê de Medials, né? Porque não são grandes como os gigantes, mas são altos o suficiente para ser maiores do que os humanos, né? Que tem o tamanho do protagonista, um pouco maior, um pouco menor. Eles chamam de Medials, que é tipo no meio termo. Porque eles não são deuses verdadeiros, né, os deuses de Dark Souls. Eles são seres mais fortes, são como divindades, mas não são deuses onipotentes como a gente está acostumado, principalmente aqui no Ocidente. Né? Por isso que ele dá esse nome de Medials, né, que são deuses, divindades mais próximas assim da cultura oriental. Né, que são deuses um pouco mais humanos em alguns aspectos, sabe? Com poderes sobrenaturais, mas tem aspectos humanos ali. Né? Não são tipo onipotentes ou tão poderosos quanto, por exemplo, os deuses da mitologia grega, nem os deuses da mitologia nórdica, sabe? Ele dá esse nome. Mas só comentando mesmo, né? Pra gente começar nesse ponto do que Dark Souls 1 começa iniciando, mas ele não vai ser o foco inicial, né, dessa primeira parte. O foco inicial a gente pensou no Sekiro, que seria um ótimo começo,
porque ele se parece com o começo do Dark Souls 1 também. Né? Se já jogar Sekiro e Dark Souls 1, vocês já vão conseguir imaginar. Ambos começam meio que depressivos ali, no fundo de uma, tipo uma cela, né? No caso Sekiro um buraco ali, que também eu acho, era uma cela também, né? Porque tinha uma, acho que, não sei se eles colocam depois ou tinha uma cela em cima lá. Só que ele fica lá por si mesmo, né? O Sekiro, porque ele perdeu, né? O lobo, ele perde aquele objetivo de vida dele. Até então, se a gente olhasse, né, isso é só um morto-vivo no fundo de uma cela, paradão ali. Perdeu o objetivo de vida dele, né? Aí a Sim. outra parte para associar também com Dark Souls 1, que é com os Hollows, né? Sim. Quando perdem o objetivo da vida. Bom, agora sim, né? Quem estiver participando aí no chat, quem estiver online aí com a gente, sejam muito bem-vindos. Agradeço aí a Del, o Mike que não deu, infelizmente, por causa do gameplay, está lá, eu fiz só avisando. Ah, é. Você conseguiu mudar aí, o SD? Deixa ele lá um tiquinho na cela, lá um tiquinho, SD, só pra gente introduzir um negócio. Eu acho que vai ser legal. O... Aí agradecer ao SD também, que fez o layout aqui, tá? Agora tá, né, streamando pra gente a gameplay. Ia ser o Mike, mas infelizmente tivemos problemas técnicos né, infelizmente Pequenas o explosões. pequenas explosões em casa. Ele quer rushar. O SD já tá doido pra rushar já. Segura ele, segura ele! Tô torturando ele. SD espera um pouquinho na cela. Ele, não! Não. Aí, Eu bom, não era pra eu estar na Quileg agora. né? Aí, bom, só fazendo esse agradecimento inicial, né? Foi a ideia desses carecas aí, esse bando de careca aí. Deram a ideia a gente já era uma ideia que a gente já tava meio que cozinhando já faz um tempo, né? Aí o povo, por que não? Né? Aí demos essa ideia, esse episódio inicial aqui, né? Episódio zero, né? Que não é nem piloto, é um episódio zero porque tem todos os testes, né? Esses erros de dessas falhas técnicas acontecendo aí, mas bom, chegamos aqui, né? Nesse ponto inicial aqui, esse marco inicial, né? Quero agradecer a participação de todo mundo, a participação do chat, né, que tiver aí. Fique à vontade para trazer perguntas, né, alguns já até trouxeram algumas, né. É pra mim tá nós, tá aí o Smoke, né. Mas, bom, com esses agradecimentos iniciais, quer falar alguma coisa, né? Quer comentar alguma coisa, Mike? SD? Seguindo, a gente vai comentando aos pouquinhos. Fechou. Bom, o SD já tá apontando pra onde que quer ele. Mas a gente já comentou rapidinho, né? Mas quer dizer que daqui a pouco eu vou comprar também a TV nova. Né? Vai lá, Porque Mike. Tempo de renovo, Mike. Tempo de renovo. é justo. Né? E, bom, mas só introduzindo, né? Tem esses pontos de interseção, né? Pontos de comunicação entre Dark Souls 1 e Sekiro, que começa justamente nesse ponto que o personagem, né, o protagonista, que é o que a gente justamente vai, né, controlar no jogo, tá ali, não começa bem como um herói, né, novo, um herói todo preparado, pronto pra lutar, né, como a gente vê às vezes na jornada do herói, né. Tudo bem que na jornada do herói, o próprio herói vai crescendo, né, que é um ponto em comum, né, com a história do protagonista de Dark Souls 1, 2, 3, né, Bloodborne, Sekiro, Demon Souls e outros Souls-like, né, de outras empresas, né, como o Lies of P, né, o Lord of the Fallen, tem aquele também do nome fugiu o nome dele, mas enfim, outros Souls-like, né, mas eu acho que vale a pena, já que vamos começar com o que ele nem honra tem mais, exatamente, Mike. Perdeu a honra, perdeu o objetivo, não faz mais sentido ele estar ali. Tá trancado, ou trancado numa cela, né, ou no fundo de um poço ali, literalmente, né, quase um poço, né, em Sekiro, porque perdeu o objetivo dele, o que eu vou fazer agora, né?
A gente vai falar um pouquinho de cada um deles, né? Acho que é interessante, né? Quem quiser participar, quem quiser somar, né? Claro que está sempre aberto aqui. Eu gosto muito, né? Pensamos nessa ideia porque gostamos muito de Souls-like, né? Gostamos da história de Souls-like, da lore, né? Eu não vou saber tudo, né? Peço que interfiram quando acharem necessário para comentar, para trazer um dado que às vezes eu vou deixar passar. O SD já tá cacetando o demônio gordão ali já, né? Mas se jogando no olho da tempestade como Dark Souls 2, né? Esse é o SD. SD eu odeio o Dark Souls 2, mas ele tá como Dark Souls 2 ali já, ó, pulando no Eye of the Storm ali. Né? Mas em essência, temos um herói que ainda não é bem um herói, ele tá só, né, ali do nada, né? Tanto em Dark Souls 1 quanto em Sekiro, de um lado, no Dark Souls 1 é o Oscar, né, pros aportuguesados íntimos, né? Oscar, né? Ou Oscar, né? Como pensado originalmente, ele joga pra gente um corpo lá, um defunto com uma chave. Só olha pra gente assim, nosso personagem olha assim, uai, que isso? Né? O que tá acontecendo aqui? Por que esse cara jogou? A gente vai lá, loteia o corpo, acha uma chave, a gente fala, não, agora é nossa hora. Né? Tava preso, mas ainda assim nós não temos objetivo, a não ser sair dali. Né? Diferente do, por exemplo, do Sekiro. Né? O lobo ele recebe aquela mensagem da Emma. Né? Que ela já aparece, já é o segundo personagem a aparecer ali. Apesar que tem, né? O Ishin aparece naquela cutscene, né? E alguns outros. Aquele outro boss eu acho que também ele aparece, mas enfim. A Emma já dá aquela cartinha falando. Ó, como é que é? Mike, como é que ela fala? Ela manda mensagem meio que falando que o mestre dele, né? Que é o Kuro, ele tá lá na torre e tal. Aí nisso, né, o Sekiro, né, o Sekiro é o nome que o Ishin dá pro lobo, né? E aí ele descobre onde que o mestre dele tá, né? No caso, aí nesse caso aí, o que tá aparecendo aí na tela pra vocês é o Oscar, né? Quem já jogou sabe, né? Ele passa o objetivo pra gente, olha, tem uma história aí do morto-vivo escolhido, que precisa fazer uma jornada. E vai sair do Asilo dos Mortos-Vivos e fazer a jornada. E dá pra gente o Estus Flask, né? O frasco de Estus. E aí começa a bagaceira toda. O Lobo Faminto, Podia. né? Como o Michael falou pra gente. O Lobo Faminto, como o Coruja chama o garoto sobrevivente da guerra. Exatamente. O lobo que a gente conhece, né? O protagonista que a gente não tinha nome. A gente não sabe pelo menos o nome dele. Foi batizado, né, pelo Coruja como Lobo Faminto. Por causa daquela, né, sobrevivente da guerra e não temia, né? Não tinha medo da lâmina do Coruja ali. Né? E, bom, são duas histórias, né? São dois paralelos, né? A ideia é a gente fazer alguns paralelos aqui pra gente pensar algumas coisas, né? Mas já é um bom ponto de partida pra gente pensar quem que são esses protagonistas do Souls-like, sabe? Quem que são esses protagonistas, né? Não é uma história fácil, né? A começar pelo gênero Souls-like. É um RPG, né? Alguns chamam de Action RPG, mas é um Action RPG muito punitivo, vamos dizer assim. Né? É difícil, né? Todo mundo conhece Dark Souls como um jogo muito difícil. É difícil, né? Não vamos negar, né? É um jogo difícil, mas que não é impossível e conforme você vai, né, acostumando com o jogo e se fortalecendo com o jogo, né, durante o jogo, não é mais um jogo tão difícil quanto se pensava, né? O começo é muito difícil mesmo, né? O começo é bem difícil do que, né? Porque o jogo não te dá muita orientação, né? Ah, o Mask já mandou um negócio. Não é o Mask, né? Não é o Mask. Algo legal de citar no Dark Souls, a narrativa conta nosso protagonista como escolhido a fim de acabar com as chamas. E no Dark Souls 2, nós somos mais como uma busca de ambições próprias. Sim, por aí, mais ou menos aí mesmo. Né?
É legal você ter tocado nesse ponto, né? Que aí nasce realmente uma diferença aí mesmo. Né, de que no Dark Souls 1 a gente não tinha um objetivo e nos foi dado um objetivo. Né, a gente estava no fundo do poço ali, no fundo da já perdeu-se a razão de existência, sabe? A gente tá, o protagonista, né, o que iria se tornar o que eles chamam de Chosen Undead, né? Que na verdade nós não somos os únicos Chosen Undeads, né? Que já começa a história aí, nós não somos os únicos, nós não somos a última bolacha do pacote, né? Estamos ali É, no eu meio. acho que esse ponto, ele é muito interessante, é uma coisa que a gente devia... Ih, Ai, tomou AD. Ixi. verdade. A gente vai ter que ficar de brando AD mesmo. É, isso que é É, eu triste. também tomei AD aqui. Voltou. Voltou? Então, eu estava dizendo que esse ponto de não sermos os únicos escolhidos é uma coisa muito interessante da gente colocar. Ainda mais agora que a gente ainda tá dentro da prisão, né? Uhum. Porque o que que aconteceu, na verdade, foi uma epidemia desconhecida até então. As pessoas Uhum. estavam vivendo na Era do Fogo e elas morreram e não morreram, né? Eu entendi assim. Aí quando elas começaram a voltar e voltar e voltar, eu imagino como é que foi o problema da superpopulação e das pessoas que estavam perdendo a sanidade, as pessoas que estavam perdendo o objetivo de vida. Então eu tinha que colocar essas pessoas em algum lugar, de algum jeito. Algumas foram lá para Blighttown, os que sofreram também com a catástrofe da Exalite. E aí foi feito esse asilo onde aqueles que morriam e voltavam, morriam, e voltavam, morriam e voltavam, eram colocados para que eles ficassem ali para eternidade. Era um lixão de gente, né? Não era um lugar que fosse agradável. E ali as pessoas iam perdendo o objetivo de estarem vivos e se tornando de fato hollows, totalmente vazios do seu objetivo. O Oscar, quando ele joga o corpo pra gente e a gente tem esse diálogo com ele, se a gente prestar atenção, esse objetivo era uma história que vinha da família dele. Então, não é uma coisa que também foi colocado pra nós, igual a gente tá conversando, como se fosse um objetivo pra gente de presente. Tipo, ó, você foi o grande escolhido. Você é o que vai salvar, você é o grande nome, você tem alguma coisa especial. Não. Ele só jogou o corpo porque ele percebeu que o player, né, no caso a gente, o herói, ele ainda não tinha virado um Hollow totalmente. E era só isso. E ele jogou o corpo e falou: Ó, na minha família tinha uma história de que alguém ia se levantar dos mortos e ia virar a situação que a gente tá agora. E aí ele dá um Estus pra gente, uma chave tipo, vai com Deus, entendeu? A gente não tem um objetivo nosso, a gente tem uma história que a gente escolhe pegar ou não. Se a gente quer continuar essa jornada ou não. Essa jornada não era nossa. É isso que eu tô querendo dizer. Não era uma jornada, ó, Pemos, ó, Débora, ó, SD. Você é o escolhido porque você é assim, 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 e por isso você é especial. Não. Pô, vi que você ainda não tá totalmente vazio aí. Você tem um tequinho aí de humanidade aí em você. Tá aqui uma chave. Eu escutei uma história lá na minha família que quer dizer isso, isso e isso. Também não sei. Tô aqui um frasco de Estus e eu vou morrer em breve. Então, sei lá, né? Entendeu? Uhum. É, o Chosen One, né? É. Chosen One, inclusive, é até meio irônico, né? Porque a história tá aí, tá no ar. É igual qualquer oportunidade na vida. Não é porque você é especial porque aquilo aconteceu com você. A oportunidade apareceu. Se você tiver preparado e disposto, aquela história pode ser sua. Mas não tem nada reservado pra você. Sim. Isso é É uma só a gente coisa olhar interessante. pro. Só a gente olhar, desculpa cortar, mas só que eu achei interessante, já que o SC tá perto ali do Crestfallen, né? Que existe. Ele já existe lá do Demon É, Souls. Mas porque o Crestfallen já chega dando essa ideia pra você. Ah, te contaram essa história também, né? é, De Chosen Dead? Que legal, né? Agora a gente vai ter que tocar o sino ali, né? Não se preocupe, tem mais outras pessoas também querendo tocar o sino, não se preocupe. Aí você fica, opa, pera, eu não era o Chosen Undead? Já eu não bem era no começo, escolhido. no começo do jogo a gente já tá assim, ué, que história é essa? E Nós não ele somos o ainda herói? manda um. É, pois é, a gente era o herói e o cara manda um. Muitos já vieram assim como você. É. Tem um sino no topo da igreja e tem um sino na parte mais baixa. E
Vai aí, se Uhum. você quiser. O Reino trouxe um negócio interessante ali, ó. Seriam os players universos paralelos dos escolhidos para seguir a jornada? Tipo, todos são escolhidos? É, é, e não é. Eu acho que a gente pode expandir, vamos expandir a ideia. Que eu acho que a gente pode, em vez de ser é e não é, vamos dizer que sim, né? Porque, né, igual você falou, eu achei que eu era especial. Tem esse ponto. Todos são especiais, tem a ver com a nossa existência também. Todos são especiais, mas ao mesmo tempo nós todos não somos especiais. Todos nós somos um grão de areia, mas ao mesmo tempo nós somos grãos de areia um diferente dos outros. Né? Nesse ponto acho que é interessante. Né? E aí vai vir a ideia de vários mundos. Né? Isso é mais pra frente que alguém vai falar isso com a gente, né? Que é o Soler, né? Um dos personagens mais legais assim, da série Souls. Né? Ia falar, existe uma diferença da tradução do inglês, né? De inglês para português, ou do inglês, e o japonês. Porque em inglês, mas as duas coisas estão certas e são interessantes, porque o Soler em inglês vai falar o, o tempo está convoluto, né? O tempo e o espaço está convoluto, né? Tá misturado, né? Aí a ideia dos mundos se aproximarem, um invadir ou ajudar, né? Mas em japonês ele fala que o tempo está estagnado. Só que as duas coisas estão certas. O mundo está confuso, o tempo e o espaço está se misturando e o tempo e o espaço está estagnado. Porque aí a gente tem que ver o conceito de eternidade. É como se nós estivéssemos numa eternidade. Sim. Né? É uma coisa que a gente vai poder explorar mais pra frente, a gente pode pegar um tópico interessante pra gente ver, quando a gente traçar essa ideia, né, de eternidade, mas a gente vê aqui um pouco isso na abertura, né, que eternidade inicialmente eram os dragões e as árvores lá naquele mundo cinza lá, antes da primeira chama. Né? Aí veio a primeira chama, trouxe a disparidade. Né? A disparidade veio as raças, né, as almas, etc. Né? E aí o conceito de eternidade ficou mais confuso, porque se existe vida e morte, a eternidade não é algo mais. é, não é algo que deveria existir no mundo que é praticamente governado pela primeira chama. Porque a primeira chama ela deu toda uma. Ela deu um Né, início a uma temporalidade, né? isso, né? Não só a temporalidade, mas leis físicas de, um, de uma dimensão, vamos dizer assim. É como se a primeira chamada deu um início a uma nova dimensão. E essa dimensão englobou onde estava, né, aqueles dragões e tal. Né? Ela rege essa ideia de diferença, porque com a chama veio. Né? A chama não fica claro, mas a chama parece que ela tem uma vida própria, tem um pensamento próprio, sabe? Fazendo um paralelo lá com Erd Tree do Elden Ring. Não sei se quantos vocês jogaram, assim, mas a Ed Tree ela tem uma consciência própria, né? Só que aí complica mais porque se aproxima mais de Bloodborne, por exemplo, porque tem a ideia dos deuses de fora, né? Os deuses externos, né? Os Outer Gods, né? No Bloodborne esses Outer Gods são ETs, né? São divindades, né? Incorpóreas, são entidades, né? Extraterrestres, né? Só que confunde mais a coisa. Mas vamos pensar, por enquanto, né? A ideia do Dark Souls não estende tanto assim para mundos de fora, né? No máximo cidades, reinos de fora. Mas a primeira chama ela começa a reger as leis físicas de uma toda uma realidade, sabe? Se a gente fosse dizer que quem está mais próximo da divindade que a gente conhece, né, pelo menos no Ocidente, né, uma divindade mais onipotente, que rege muitas leis, seria a primeira chama e não os deuses, não os quatro deuses. A primeira chama ela é como se fosse uma centelha divina que rege todo um universo, sabe? Aquela ideia de. Como é que chama? Acho que foi o Aristóteles. Não é Aristóteles, não. Ele é mais medieval, é um pensador medieval que fala do motor imóvel. É o motor imóvel que. Spinoza? Não, não é Spinoza, não. É um pensador da Idade Média, ele é até da igreja. Kant? O Mike já tá. O Mike tá, o SD já tá encontrando ali com um dragonete ali já. O. Enfim, depois eu lembro o nome dele. Acho que é São Tomás de Aquino, se eu não me engano.
Que ele fala, ou é o outro, enfim. Os católicos, tá? Dentro da Igreja Católica teve esse pensamento da ideia do motor imóvel. E o SD já carecou ali já tá virando undead ali já. Aí o controle tá trolando. Mas, enfim, mas só voltando, né? A gente estende isso depois num episódio mais à parte, né? Mais à frente pra gente poder explorar isso melhor. Mas a ideia da primeira chama como regente de uma dimensão, né? Pensando nisso que o Reino trouxe ali pra gente ali, falou, né? E que o Michael também trouxe, né? A questão de saber quem é o verdadeiro escolhido, pois escolhido é só um achismo. E só aquele que alcançar o objetivo seria o correto. No fim, né? A gente vê isso nos dias de hoje, né? Todo mundo pode ser empresário. Vai lá. Aí quem realmente virar lá, tá vendo? Ele é o escolhido, ele é quem pode, né? Sabe? Coisa do tipo. É uma, só uma, uma piada com os dias de hoje, mas pra gente pensar um pouquinho que é uma ideia que é vendida, sabe? A gente vai entender isso aos poucos, porque essa ideia de Chosen Undead, morto-vivo escolhido, né? E o SD parece que a live do SD morreu? Cadê? O que aconteceu? Ixi, o vídeo dele travou ali. Não, acho que carregou, só deu uma gasgada. Do SD começou a Você daí carregar. parou. É. Deixa eu jogar uma bomba aqui. Jogar uma bomba de suposição, fonte vozes da minha cabeça. Um supositório. É, é um supositório. Fontes totalmente vozes da minha cabeça. Eles viviam numa eternidade com os dragões. E aí essa era de eternidade deu um fim com a chama, com a primeira chama. Só que aí depois veio uma chama profanada. E a gente tá depois dessa chama profanada, dessa chama do caos. Será que é certo dizer que a chama do caos talvez tenha bagunçado esse espaço-tempo que deveria ser contínuo? Eu acho que é um pensamento interessante pra gente pensar algumas coisas, sabe? Não Que a fica. gente veio depois, né? Sim, veio bem no. Né, o desastre, né, lá de Ais, ele veio justamente com a criação, né? Só que depois estabilizou, a chama deu uma estabilizada. Só que inicialmente teve um caos violento. Mas eu acho que é interessante você tocar nesse ponto, né? Que essas chamas foi uma chama artificial, mas que pode ter sido, pode ter bagunçado sim, se a gente pensar, né? Só que a gente não sabe o quanto essa chama do O caos, ela tempo tá é. estagnado? O tempo tá estagnado, né? O problema que é Se esse, que tem, é o que caos. é o original, né? Esse é um ponto. Por exemplo, o CAF, né? A gente vai falar mais dele depois, mas o CAF ele traz essa ideia de que o natural seria ter, né? De teria que ter uma era de luz, uma era de escuridão, uma era de luz, uma era de escuridão, né? O Só que é o CAF que fala, e nem ele sabe se é realmente assim ou não, né? Eles só souberam que era possível ter uma outra era, né, além da luz, porque, né, aí em Dark Souls a chama já apagou. Eles sabiam, né, que ela já tinha apagado. A única forma de você saber que uma coisa acontece é porque aconteceu. A chama em Dark Souls 1 já tinha apagado. Só que aí o Gwyn falou, epa, ferrou. Vamos ter que reacender essa chama. A chama apagou. O que a gente vai fazer agora? Aí que ele constrói aquele forno. Kiln. Kiln, uma das traduções de Kiln é também forno, né? Por isso que quando você olha a estrutura do Kiln, né, da Kiln of First Flame, ela é toda fechadinha mesmo, tipo um forno mesmo, uma fornalha mesmo, sabe? De conter o calor ali, como você pra aumentar o calor, sabe? Tentando fazer um calor suficiente para reacender aquela chama. Ele tentou, Na só que. verdade, faz mais sentido a chama, o tempo ter estagnado pelo apagar da primeira chama do que pela chama do caos, na verdade, né? Pois é, Porque a chama, o caos que trouxe a temporalidade está se apagando. sim. Né, Aí dá uma bugada, né? porque se a gente pensar, a potencialidade da chama do caos estava dentro da chama. Né? Porque, por exemplo, ela é baseada na,
foi criada a partir da alma da bruxa de Izalith, né? A chama do Uhum. caos. Né? Assim como o abismo foi criado a partir da alma do Humanos, né? Que, em teoria, pode ser o pigmeu furtivo, Humanos. Né? Não fica claro, mas faz sentido. Mas, enfim, isso aí é a história mais pra frente. Vamos voltar pro protagonista. Mas é legal a gente trazer essas ideias pra gente pensar do quem que é esse protagonista. Essa mudança de eras também é uma disparidade se parar a pensar. Sim, é essa a ideia. Né? Era uma ideia, às vezes a própria primeira chama, né, vamos dizer assim, se ela for senciente, né, de ter uma consciência própria, né, talvez ela já estaria, ela mesma precisaria de apagar para ressurgir depois, né, em algum momento, né, Seria natural. pensando na ideia de ciclos, né. Aí o reino falou, ó, é interessante é que você decide se apaga ou não. Pois é, né. Só que aí entra um problema, né, que a gente vai ver isso aí quando em Dark Souls é explicado isso pra gente, né. Dark Souls 3 também fica claro, né. Revela assim, sobre quem joga, né, no sentido de, pera aí, o que que tá acontecendo? Estão falando pra eu reacender a chama, estão me prometendo que essa maldição, né, a Adé falou, né, dessa maldição dos mortos-vivos, é uma epidemia, né, de mortos-vivos, né, uma epidemia, né, hoje em dia a gente tá recém-saídos de uma pandemia, né, que é A mais do gente que, entende melhor, né? né? É mais do que uma epidemia, é uma pandemia de mortos-vivos, né? Mas em Lordran ficou muito mais intenso, né? Os mortos-vivos. Não que não tenha aparecido lá fora, sim, teve a pandemia se alastrou para os outros reinos também, mas o foco ficou em Lordran. E cada uma das nações lidaram. Ih, toma o AD. Só que aí eu não sei se é do SD ou se é o nosso. Acho que é do SD, né? Como é que tá aí pra vocês? Tomaram AD também? Como é que tá aí pra vocês? Aqui não, aqui tá tranquilo. Tranquilo? É, a ideia de cada nação, né, cada reino no mundo de Dark Souls tratou de uma forma diferente os mortos-vivos. Em Lordran, que também é a base do Caminho Branco, eles decidiram trancafiar os mortos-vivos. No asilo dos mortos-vivos, como se fosse uma doença, né? A gente não sabe exatamente como essa maldição se espalha, né? Se passa de um para outro, né? Se é uma marca que já está em todos e todos vão, em algum momento vão se tornar mortos-vivos e possivelmente hollows, né? Mas fato é que nosso protagonista estava lá nesse asilo dos mortos-vivos que de alguma forma está ligado ao Caminho Branco e a Lordran. Era fora de Lordran, né? Isso é uma estrutura assim que os os é uma construção que é feita desde o do começo dos tempos. Você quer afastar um grupo de pessoas do centro civilizatório. O que você faz? Você constrói um presídio fora. Você exclui. Amigo, deixa eu começar. Deixa eu jogar também. O jogo é sério. Foi você que comprou os dois, o meu e o seu. Eu não posso jogar. Filha da puta. Já deu um negócio aqui do. Ah, não apareceu não? Acho que o trem não apareceu não. O overlay. Acho que ficou em cima. Os trem ficou em cima do overlay, mas enfim. Mas essa ideia de construído fora, né? Presídios, hospícios eram construídos e são construídos fora no núcleo civilizatório. Construído Sim. numa cidade, às vezes, mais periférica, por exemplo. Quer falar um negócio, Dê? Acho que você ia falar alguma coisa. Concordando que realmente os hospitais psiquiátricos, os grandes presídios, os indesejados, eles são colocados para fora do convívio social mesmo, e é normal. Aí temos na tela do SD aí um dos melhores personagens do Dark Souls, né? Talvez até o melhor personagem de todos os Souls-like. O, so, Soler, o Soler, ele é uma criatura, uma criatura, né? Ele é humano, né? Ele não é nenhum filho de nenhuma divindade. Ele é humano. Pra quebrar, já ir quebrando aquela teoria maluca de que o Soler é
o Nameless King. Não faz sentido nenhum ele ser o Nameless King, porque o Nameless King ele é uma divindade e o Soler ele é humano, né? Não faz sentido. É, o, o Soler ele é um ser muito interessante. Ele beira a loucura, mas essa loucura dele traz uma certa bondade. Se a gente fosse dizer, ele talvez seria o mais próximo de uma fé pura, vamos dizer assim. Ele é o que tem mais próximo de uma fé pura, porque os outros, a gente vai ver, né, quando a gente conhece o Petrus, né, o SD passou por ele lá, Petrus é um filho da puta. Ele já começa assim, você quer saber umas ideias aqui da igreja? Eu não posso contar, porque é um segredo, não sei o quê. Mas dependendo de quando você pagar, eu posso te revelar. Olha que É um legal. padre. Né? Um religioso corrupto. É um religioso. O problema é que a gente tem um cebolão do 3. Praise the Sun. O Cebolão é outro personagem fantástico também, né? Se a gente fosse dizer, eu acho que fica a competição à altura, né? Os Cavaleiros de Cebola. Tanto o Zigmaier, né? Peraí, aí eu que sempre confundo. É o Zigmaier do Dark Souls 1 e o Zigward do Dark Souls 3. É isso, né? Não errei não, né? Ixi. Acho que é isso. Acho que é Zigmaier É Dark o Souls 1. Cebolão. É o Cebolão, vamos dizer o Cebolão, né? Essa criatura emblemática, né? Esse ser emblemático é o Cavaleiro de Catarina, né? Um ponto interessante aqui do diálogo que ele acabou de ter com o Soler. O Soler foi exposto à mesma oportunidade que a gente. Ele é um undead também. Ele também é um morto-vivo. Ele acabou de falar, I am an undead. E ele saiu. Só que ele não saiu com esse objetivo de ser o Chosen One. Ele saiu porque ele tinha o objetivo de alcançar o próprio sol dele. Então ele foi exposto à mesma história, foi exposto no mesmo princípio, ele saiu do mesmo lugar. Só que ele tinha um objetivo dele. Ele tem um objetivo dele, que é encontrar o próprio sol. Então Sim. isso é muito bonito. É. Porque ele pegou a oportunidade. A história que todo mundo ouviu, ele ouviu. E ele falou: não, eu não me interesso pela chama, eu quero encontrar o meu sol, eu quero encontrar o propósito da minha existência. Por isso que ele deve ser tão legal pra gente, porque apesar de ser undead, ele tá muito longe de ser um hollow. Tanto que o final ruim dele, ele não vira um hollow, ele é picado e o veneno deixa ele louco. Mas ele não perde a essência de quem ele é porque ele esqueceu o que ele queria. Ele tinha objetivos muito claros. Por isso que o Solar é tão querido por nós. Ele, apesar, né, ele tem dois finais, né? Tem um final ruim, né? Que é o que ele enlouquece lá com o inseto lá, aquele inseto do caos lá. E tem o final. Curiosamente, né? Ele encontra um dos sóis dele, né? Só que é o sol ligado ao caos, né? Os insetos estão ligados à chama caótica, à chama do caos. Só que existe uma outra chama, né? E o que né, o Soler sempre fala, nossa, eu queria ser resplandecente como esse sol, né? Queria ser como esse sol que é como um pai e tal, né? Aí entra os pontos que eu acho que é legal pra gente perpassar, né? Que não fica claro, mas é só em Dark Souls 3 que a gente sabe, que a gente descobre quem que tá por trás daquela estátua quebrada para quem ele ora. Aquele não é o Gwyn. O Gwyn não usa uma lança. O máximo de lança que ele usa é aquela a lança de raio, né? Nossa, arregaçaram esse dele, coitado. Mas quem usa a lança é o filho do Gwyn que virou, né? Ele chega a virar o rei, né? O Lorde da Luz Solar, o novo Lorde da Luz Solar, porque o Gwyn, quando ele sacrifica, ele vira o Lord of Cinder, né? Lorde das cinzas. E quem assume o posto dele é o filho dele, o primogênito, que a gente não sabe o nome dele foi banido, né? Vira o novo Lorde o Lorde da Luz Solar, né? Fala pra ele se ficar correndo nesse faz ele vir pra perto. Sim, tem. Acho que dá também pra jogar alguma coisa no dragão. E o dragão ele desce. Dá pra fazer isso também, SD. Acho que se atirar alguma coisa nele também
esse dragão desce em algum momento. Se você tacar um trem ou tentar atrair ele pra ele descer. Nossa senhora. Aí mas voltando, né? Meio que tangenciando, mas é importante a gente tocar nesse ponto que existem, né? O Soler, ele é meio que o cabeça do. Nossa. Ele é o cabeça desse pacto, né? Dos Cavaleiros da Luz Solar. Mas existem outros Chosen Undeads também estão nesse pacto da Luz Solar. Só que esse pacto da Luz Solar não é o pacto do Gwyn. É o pacto do primogênito do Gwyn. Que assumiu o posto dele, né, que ia assumir, só que mais pra frente a gente vai entender que ele não é banido. Ele renuncia ao posto de rei. E sai né, como é que chama? Ele sai de Anor Londo e vai viver com os dragões. Quem assume depois no lugar dele é o Sol Negro, né, Gwyndolin. Mas, enfim, né, eu acho que é um ponto pra traçar, mas que, olhando para essa questão do final, né, o final de Dark Souls, o Miyazaki, ele dá uma palhinha. Aí depois vocês procuram essa entrevista, o Miyazaki dá uma palhinha do que ele acredita que aconteceu com o Soler. O que é se tornar como o Sol? Aí desceu, corre, viado. Nossa senhora. Ih, deu ruim. Não. Zerou com a armadura do Kirk, meu Deus. Mas aí, o que seria o equivalente a se tornar como um sol? Vocês conseguem imaginar? Pensem no sol, o que é o sol? Né? Olhando legalmente, né? Não vamos pensar como, né, um negócio de fusão de hidrogênio em hélio, não vamos pensar nisso. Tá, tô fazendo isso e tô emendando como é pra se retornando pro objetivo, entendi. Quem não conhece, acho que eu não tô jogando. Mas Sol é vida, é. Mas pensa na ideia quando você olha para um sol, o que você pensa, né? Você olha para ele, o que você pensa? Né? Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça, assim? Ah, o sol, tô vendo o sol. Qual que é a informação que é a primeira coisa vem pra você? Né? Estão mostrando a experiência completa de Dark Souls. Na verdade, ele tá dando a resposta que você tá perguntando, né? Tá queimando, né? Boa, Ia. Perfeito. Virar o sol é como se virasse uma grande, né, esfera pegando fogo. E o que é uma coisa pegando fogo em Dark Souls? NANI?! Sim, ele tá tentando virar o sol, né? E virar o sol, né, é entrar, virar... É acender a chama. É acender a chama. É acender a chama. Por isso que o Miyazaki fala que o final do Sol é verdadeiro, né? Que é o final bom. Além, né? Ele chega lá junto com a gente no final, né? Ele ajuda a gente a enfrentar o Gwyn. Só que aí entra o ponto que entra um conteúdo excluído, né? Do Dark Souls, que é a questline do Oscar. O Oscar ia fazer com a gente parecido com o que o Soler fez. Ele ia acompanhar a gente o jogo todo. Só que ele ia fazer sempre o caminho oposto. Né? Se a gente fizesse uma coisa, ele ia ir para o outro caminho. Se a gente no final fosse acender a chama, ele ia apagar a chama. Se a gente fosse apagar a chama, ele ia acender. A gente teria que lutar com ele lá no final. Ele ia ser o primeiro amigo nosso e nosso último adversário, o Oscar. Só que esse é um conteúdo excluído, infelizmente. Né, em Dark Souls 1. Aí o Soler meio que incorporou um pouco também essa ideia, porque ele ajuda a gente a enfrentar alguém no final. Só que aí então, se a gente pensar, é claro que assim, não estou fechando a experiência, né? Precisa queimar e queimar muito. Né? Mas sem querer fechar a experiência, né, de cada um de Dark Souls, se a gente pensar no que o Miyazaki traz pra gente, até para conectar com outros jogos, né, e poder pensar a partir disso, o nosso protagonista, provavelmente o canônico que ele iria fazer,
é deixar a chama apagar. Porque quem ia reacender seria o Soler. No mundo dele, o Soler ia acender a chama. Né? Porque é que o Miyazaki trouxe pra gente. Ele ia virar o Sol se tornando um com a chama. Por isso que o Soul of Cinder é uma teoria que faz muito sentido. Parte do Soul of Cinder, do Dark Souls 3, o boss, tem o espírito do Soler ali no meio também. E de todos os outros, né, escolhidos, mortos-vivos escolhidos que reacenderam a chama. E outros Lords of Cinder que fizeram parte. Tem parte do Gwyn, tem parte do Soler. Né? Ou seja, se o Soler reacendeu a primeira chama, né, pensando no final canônico que o Miyazaki traz pra gente, ele fala, olha, o Soler, ele reacendeu a chama. Soul of Cinder, a gente está enfrentando o Soler. Também, né? Parte dele é Soler. E estamos enfrentando o Gwyn também. Só que aí voltando, né? Sem querer fechar, né? Uma ideia canônica poderia ser, mas não é, né, vamos dizer assim, vamos fechar a ideia toda que o final canônico do Chosen Undead é apagar a chama, mas também não necessariamente. Por quê? Voltamos nesse ponto que a gente estava falando antes de que estamos num mundo estagnado, mas ao mesmo tempo convoluto. Existem várias linhas do tempo, estamos num multiverso. Né? Uma outra versão nossa, um outro Chosen Undead é como se fosse uma outra versão nossa, só que, né, na mão de outro jogador. Se a gente parar para pensar. É uma outra versão nossa num universo paralelo, que de algum momento se cruzou com o nosso. Né? Seja para invadir a gente, seja para atacar a gente. Né? Por isso que a ideia... Pra ajudar ou pra Sim. atrapalhar. Mas o início do 3, ele tem uma coisa interessante, que são os Ashen One, né? Os cinzas, que eles tentaram reacender a chama e não conseguiram. Então, será que eles são os que acenderam a chama ou será que eles são os que não acenderam a chama? É uma boa Será? Porque pergunta. se Acho os que é que os dois ao acenderam mesmo a tempo, chama, né? se Acho os que... que acenderam a chama estão no Soul of Cinder, então os Ashen Ones são aqueles que não conseguiram reacender a chama e que escolheram outro caminho, talvez? Ou não faz sentido? É. Eu acho que é até um pouco dos dois, né? Porque ele tentou acender, mas não conseguiu acender a chama. A chama... Mas se precisou reacender é porque apagou. Se a gente parar pra pensar. Né? Aí você pensa quantos Ashen Ones que tem ali, quanto tempo será que passou, sabe? Né? Daquilo tudo ali. Né? Até porque tem gente que mata o Soler. Né? Tem isso também. Né? Tem um final ruim dele. Né? Aí no futuro universo, o Soler não chegou ali. O Soler não tá no 3, né? Porque ele Mas nem estaria, virou. porque ele queimou, né? Ele virou o sol. Ele virou o Sol. Né? Ele fez parte do... Ele começou ele se tornou um com, né, o Soul of Cinder. Só que a gente não sabe É, exatamente quando que aquele Soul of Cinder começou a aparecer. Talvez por começar a acumular demais, né, o Soul of Cinder é como se fosse a consciência da primeira chama, que tomou uma forma. ser. De tantos que se tacaram lá. Sim. Né, aí ela... Ou, né, só que no fim meio que ela tá esperando, né, alguém chegar lá. O Soul of Cinder parece estar sempre esperando alguém chegar ali. Ele tá literalmente sentado, olhando pra porta, esperando. Né? Vou matar esse cara aqui. Se ele me vencer, ele se queima. Se eu matar ele, eu jogo ele na fogueira. Né? Tá esperando, porque quantos devem ir, né? Pois é. Né? Dark Souls 3 é a mesma Quantos coisa. devem aparecer? Né? Nossa, que tédio. Quanto tempo ele tá esperando? Tédio nada. Tem fila. Ué, é o tempo todo brotando Chosen Undead ali. E aí tem um problema. Talvez não sejam só pessoas querendo reacender. Tem pessoas querendo apagar. Né? Talvez por isso que tenha, né, o Soft Cinder ali. Né? Sim. Né? Se eu fosse dizer, na verdade, corrigindo uma coisa que eu falei, talvez não seja nem tanto a consciência da primeira chama. Talvez seja mais a consciência do Gwyn. Que a gente não sabe se... Todos aqueles que pularam, né? Que a gente não sabe se a chama queria realmente que ela fosse reacendida ou se era uma ideia do Gwyn. Né? Eu voto se é uma ideia do Gwyn, porque se a chama quisesse continuar acesa, ela não teria apagado. Sim. Sendo ela aquela que dita as regras do próprio universo. Sim. Né? Talvez ela encontraria outra forma. Né? Se a gente pensar o Mike falando, né? Se a gente pensar nas Covenants,
ele ainda está no Dark Souls 6, pois as pessoas ainda lembram dele. É Sim, verdade, né? o Covenant dele tá lá. O Covenant dele ainda tá lá, né? Só que é aquela coisa, né? É uma Covenant que tá ali, mas pra quem que eles estão orando, né? Até o Solé, ele não sabe que ele tá orando pro Nameless King. Ele acha que ele tá rezando pro Lord Gwyn. E pior, tem um pecado, né? Um tabu em Dark Souls, que você não deve falar o nome dos deuses, especialmente o do Gwyn. A Firekeeper que a gente conhece, que tem a do Dark Souls 1, que tá ali trancada, né? E vocês vão entender por que que ela tá trancada ali, né? Ela teve a língua cortada porque ela falou o nome do deus em vão. No caso do Gwyn. Só que aí você pensa, se ela tivesse falado o nome do Nito, da Bruxa de Azelf ou do Pigmeu Furtivo, ela estaria de boa. Já existe uma unilateralidade ali, uma parcialidade ali, né, de que o único deus ali aceito é o Gwyn. Só que é um Gwyn, olha que coisa interessante, um deus que se sacrificou para, né, para manter, né, para proteger todo mundo, sabe? Olha a ideia que é vendida do Gwyn. Né? Parece que ele quase pega emprestado a ideia do cristianismo, né, da ideia de um Marte, né, uma divindade, um ser divino que sacrificou para salvar as pessoas. Né? O Gwyn quase que... É dito que o Gwyn faz algo parecido com isso. Só que não é. Do Gwyn é Não. por objetivo próprio. Tudo muda a partir da intenção dele, né? Sim. Que não era nem uma boa intenção desde o começo. Pois é. Ele só queria manter o poder. Aí você E se pensa. você parar pra pensar, eu tava vendo isso hoje. Todos os vilões do Souls, eles buscam imortalidade. Sim. Todos querem Sim. a vida eterna. A Bruxa de Azelf Todos! criou não só os vilões, né, mas tipo todos, né, não só vilões, todo mundo tá querendo ou, né, alcançar alguma coisa, né, ou a imortalidade, né, que também é uma das coisas buscadas, né. A Bruxa de Azelf, por exemplo, né, a gente pode pensar ou se ela queria reacender a primeira chama, que não parece ser tão certo, né, porque ela fez isso lá em Azelf, né. Ou ela queria criar uma chama só pra ela. A palavra não foi replicar a primeira chama? Pois é. A ideia é essa. Só que aí tem um problema também de tradução. Do inglês parece Ah, replicar. Em japonês parece dar mais a entender que ela estava criando uma pra ela. Ao invés de replicar. mas replicar também não dá a intenção de substituição. Dá a intenção de que ela queria duas. É uma boa. Boa. Talvez seja. Acho que talvez a ideia de replicar deixou uma ambiguidade, né? Mas realmente é o que você falou. Abre também essa ideia e também de fazer uma cópia pra ela. Né? Igual você falou. Porque ela é uma piromante. Ela mexe Sim. com fogo. A especialidade dela é essa. Se ela quisesse manter a primeira chama e acender a primeira chama, ela poderia dar um jeito de manter a chama acesa. Uhum. E não fazer uma chama em um outro lugar, uma réplica, não garantia daquela primeira chama. Sim. No Sekiro e O no Mike traz um negócio Resident. interessante, ó. Isso é meio que vai contra a Ringed City, pois uma das quests precisa falar o nome do Gwyn. Sekiro, a imortalidade seria o... Pois é, porque quem tem mais essa coisa com o nome do Gwyn é o Caminho Branco. Né? Que o Gwyn é, digamos assim, o ponto mais alto desse Caminho Branco, só que não foi o Gwyn necessariamente que criou o Caminho Branco. Quem criou foi o... Olha que loucura. Foi o tio do Gwyn. Vamos complicar um pouco mais as coisas? Como com uma divindade, né? Entre aspas, divindade, a gente pode chamar de Medials, né? Como eu tinha comentado lá, como o Loki Lore, ele chama essas Tem divindades, um né? tio, Como ele tem um tio? né? Ele não Como tem assim? só pai e mãe, ele tem um Ele tio. tem um tio. Mas uma coisa que eu penso deles serem Medials, né? Tem os gigantes, tem os deuses e os humanos. Os humanos, eles são descendentes dos pigmeus. Então, talvez os humanos sejam menores. Uhum. E não eles sejam maiores.
Pode ser também. Né? Aí traz um ponto interessante, que é, né, bom, pra gente reconectar, né, com a ideia, voltando pro protagonista, pra gente não, a gente tá tangenciando às vezes, mas é legal isso também, a gente não precisa ficar preso só, né, a ideia do ponto central Atualizar onde o protagonista está, né? que aí é um ponto importantíssimo que a Dé trouxe aí, levantou. Nosso protagonista, né, o Chosen Undead, é descendente de um dos 4 deuses, né? Só que esse foi o primeiro a ser apagado, né, vamos dizer assim, é uma palavra meio feia, né, mas dos anais, né, da história de Dark Souls, né? Aí é colocado lá, como o Mike falou, lá em Dark Souls 3, no final, última DLC de Dark Souls 3, Ringed City. Os pigmeus, né, que são uma raça anterior aos humanos, foram jogados todos lá. E alguns humanos também. Só que tinham cidades de humanos. O que mais tem é cidades de humanos. São os que mais tem. Espalhado por todo mundo de Dark Souls. Cidade de humanos, os humanos povoaram. Por que tem tanto mais humano do que Deus, né? Porque aí, né, talvez ou movido por algum objetivo próprio, né, a gente não sabe exatamente, mas parece ser um objetivo, uma ação muito mais nobre do que a do Gwyn, né, de reacender a chama, porque o pigmeu furtivo ele dividiu a alma dele com todos os humanos, todos os pigmeus e depois com todos os humanos. Que é o que chama de humanidade, né? Que De é um humanidade. fragmento do Dark Souls. Sim, né? A gente pode até separar um episódio. Meu Deus, SD! Nossa senhora. Você pulou da do alto. O que a gente chama de humanidade, né? Que a gente pode separar um episódio só pra isso, né? Pra gente falar sobre a humanidade, né? E os outros itens semelhantes a humanidades que tem nos outros Souls. Mas a humanidade, né, no Dark Souls 1, na descrição, pega aí SD, vê se você tem, apesar que tá em inglês, né? Pega a descrição do item de humanidade. Você tem uma humanidade aí? Em inglês eu acho que pelo menos já dá pra gente pensar em umas coisas. Vê lá. É um espírito pequeno e raro encontrado em corpos. Aí, mecanicamente, você consome um de humanidade, né? Essa é a hard Humanity, né? Que é um item. E tem a Soft Humanity, né, que é quando você consome, ela vira tipo um númerozinho no canto esquerdo, lá dessa barrinha de HP, né. Ela recupera um tanto de HP também. Esse espírito negro, né, espírito escuro, é chamado de humanidade, mas pouco é conhecido sobre sua verdadeira natureza. Se a alma é a fonte de vida, então o que distingue ela da humanidade? Que nós, né, temos dentro de todos nós, né, fazendo uma tradução bem tupiniquim aqui, mas vocês entenderam. Né? Qual que é a diferença da humanidade para uma alma? Né? Curiosamente, quando você consome humanidade, você recupera HP também. E aumenta o bônus de sorte, que vira um status em Dark Souls 3. Tinha um outro deus lá, né? Vamos fazer um ponto aqui só pra gente pensar, vamos tocar um pouquinho. Quem é que busca a gente lá do Asilo dos Mortos-Vivos e bota a gente em Lorthrian? Posso responder? Quer que o chat responda? Quem Vai lá, quiser. chat. Quem quer responder essa? Essa aí tá fácil. Quem que faz o frete aí? Quem que faz o frete? Quem que é o Uber? Que busca a gente lá Quem no que é o asilo. Uber Vou dar uma dica, quem que é o Uber Black? Uber Black. Não é tão confortável não, mas quem que é o Uber Black? Esse Uber Black não é muito confortável mesmo. Gente, a Velka é a deusa do pecado que tira a gente do asilo. Por que que a deusa do pecado tirou a gente do asilo e trouxe a gente pra Lordran, né? E por que a Dé afirmou que é a Velka? Né? Vocês lembram qual que é o símbolo da Velka? A Velka patrocinou. Aliás, né, apesar que tem teorias que falam que a Velka é... Dá bom, muda a câmera aí, SD. Bota a câmera aí
No Uber que buscou a gente lá no Asilo dos Mortos-Vivos. Vou pôr a câmera ali, ó. Ah, você tem um binóculo? Não, não da Bruxa de Azelf, quer ver? Ali, ó. Ó quem que buscou a gente lá, ó. Um corvo. Por que diabos um corvo buscou a gente lá, né, no Asilo dos Mortos-Vivos? Né? E o corvo é símbolo de quem? Né? Da Velka. A Velka é uma divindade. Ela é uma... Não fica claro, mas ela parece ser uma divindade de segunda geração. Vamos pôr assim. Os de primeira geração são os Medials, né? Que são os... Não só os Medials, né? Mas os 4 Lords, né? Os 4 deuses iniciais. Primeira geração. Segunda geração, que a gente pode pensar, né? Pode ser ou os filhos, né? Da primeira geração, ou que a gente não sabe exatamente a origem. Aí entra Velka, né? Gwyndolin, o primogênito Gwyn, Guinevere, Flem, que casou com a Guinevere, deixa eu ver quem mais aí, me ajuda a lembrar o nome dos deuses aí. Teria algum parentesco com o Gwyn? Já que ele tem um tio, ele não É, tem primos? é, são tipo, são os filhos do Gwyn, pode ser primos, né, que esse é o ponto, né, também, que tem o tio do Gwyn, né, só que a gente não sabe quanto ele era poderoso, não sei se ele assumiu mais é, por, por proximidade, né, do que por poder, né. Rapaz, esse careca tá jogando com um personagem pesado, que mentira, isso aí não é o SD jogando. Eu também Tem entendo. problema com a Não sabe SD, quanto tá arranca jogando. logo aí, SD. Cadê, filho? Faz um cosplay de. Aí, tá, acho que ele tá tentando fazer um cosplay de Patches, hein? Cadê a lança? Tem que pegar a lança SD. Ah, sim, Patches. Eu acho que a gente vai ter que separar depois um episódio só De pro calça Patches. pra manter a decência, mas arranca. Mas aí voltando, né? Os corvos são símbolos da Velka, né? Os quatro da primeira geração. Bruxa de Iselith ou Iselith, Nito, Gwyn e Pinheiro Furtivo ou, pros íntimos, Manos. Né? Esses são as primeiras gerações e a segunda geração são os outros que a gente vai conhecendo que podem ser filho desses ou ter algum parentesco de alguma forma, né? Sendo tio, né? Tipo, poderia até pensar que o como é que é o nome? O Lloyd, né, que é o tio do Gwyn, né, como uma segunda geração, a gente pode pensar. Né? Por quê? Eles provavelmente herdaram parte da alma dos primeiros. Ou tinham só algum parentesco que ficaram próximos, sabe? Né? Tinha mais parentesco do que já eram às vezes parentes antes de pegarem as almas, né? Mas leva a gente a pensar, existia alguma coisa, algum princípio de civilização, talvez antes mesmo da primeira chama. Por quê? O cara já era tio do Gwyn. Como é que Sim, pode isso? sim, já existia. Só que eles eram eternos, né? Talvez o Gwyn não quisesse perder essa eternidade, né? Uhum. Tanto que é o desespero do Sith, que virou Lorde depois, né? Graças ao Gwyn, é que ele não era eterno. Ele não era eterno como os seus iguais, né? Então, esse era um grande desespero do dragão descamado. E já que a gente tá falando dos 4 primeiros lords, ou 4 primeiros deuses, eu vim com uma camiseta, inclusive, eu coloquei de propósito. Não sei se vai dar pra ver, peraí. Eu não sei se vocês conhecem muito bem Ah. essas histórias. As, Aqui, ó, as relíquias da morte. as relíquias da morte. Por quê? O Drift no asilo.
Oh, meu Deus. A camiseta é das Relíquias da Morte. E tem um paralelo muito interessante aqui, já que a gente vai fazer paralelo com obras, que os 4 primeiros deuses que encontraram. 4, né? O Gwyn, o Nito, a Izalith e o E o Pigmeu, Pigmeu. né? Quem se deu melhor foi o Gwyn, que virou um grande deus, que teoricamente pegou a alma mais poderosa e ficou como se fosse um deus para toda aquela civilização que veio depois. Só que o único que pegou o fragmento. Deve de necromante. O único que pegou o fragmento e ficou de boas foi aquele que conseguiu espalhar aquela alma o máximo possível e povoar a Terra, né? Então, depois, na Era da Escuridão, o Gwyn estava queimado, tentando reacender a chama e manter o seu trono no desespero, e nisso os descendentes do Pigmeu estavam fortes ainda, né? Não vou falar de Harry Potter, vou falar só da lenda da lenda das Relíquias da Morte, que eram quando 3 irmãos conseguiram enganar a morte e a morte, muito esperta, virou para os 3 irmãos e disse: "OK, vocês me enganaram, eu vou dar um desejo para cada um". E um irmão escolheu a varinha mais poderosa, o outro irmão escolheu ter domínio sobre os mortos, poder trazer os mortos de novo à vida. E o outro, o mais novo, escolheu uma capa de invisibilidade perfeita, que ele pudesse se esconder, que ele pudesse ser como o pigmeu furtivo e se esconder. E aquilo, na verdade, era um joguinho da morte, não era exatamente um presente que ela estava dando. Porque com a varinha mais poderosa, o irmão mais velho se meteu em muitas brigas e acabou morrendo. Porque ele tinha a varinha mais poderosa e todos eles queriam a varinha mais poderosa, mataram ele para tomar posse da varinha. Acabaram conseguindo. O segundo quis trazer a amada de volta à vida e quem ele trouxe não era ela, porque ela já tinha morrido, ela não pertencia mais àquele mundo e ele acabou ficando louco e se matou depois. Só que o terceiro irmão, que escolheu se esconder, ele ficou vivo por muitos e muitos anos e aquela capa foi passando de geração em geração em geração. E por que eu tô falando isso? Porque o Pigmeu Furtivo fez a mesma coisa. Em vez de ele pegar aquela alma e ser um grande deus ou de tirar grandes vantagens daquilo, ele simplesmente pegou e sumiu. Ele sumiu e ele ficou na dele lá, comendo quieto, até que ele conseguiu povoar a Terra toda com a humanidade, né? Que ainda seria capaz de sobreviver numa era de escuridão. Então é só um paralelo bem interessante que às vezes se mostrar e se colocar acima dos outros nem sempre é a melhor opção, né? É uma boa. É bom deixar esse ponto assim, né, em aberto para até para todo mundo que quiser pensar, né, criar teorias de Dark Souls, que é possível você comunicar, né, fazer essa conexão com outras obras, né? Sim. Por exemplo, o próprio Miyazaki, muita coisa ele pega, né? Quando a Dé fala, talvez nossos personagens sejam pequenos, né? Afinal, né, Pigmeu, né, a ideia de Pigmeu, um ser pequeno, né? Talvez seja aí ó, uma referência aos hobbits, né? Os hobbits são chamados de os pequenos, né? Sim. No mundo de Tolkien, né? Os Seus Anéis, o Hobbit, né? E tem várias referências espalhadas por aí. Afinal, né? Quem for fazer, né, uma obra baseada em Idade Média, né, vai acabar perpassando algumas ideias de Tolkien, né? Ou de Dungeons and Dragons, por exemplo, né? Que também bebeu muito no próprio Tolkien, né? Mas é sempre Ui. possível você fazer assim, né? O Miyazaki, ele lê pra caralho. Ele lê, né, pra caralho. Ele tá vivo ainda. O cara é um nerd, né? Assim, igual a gente, assim, né? Gosta de ler, gosta de estar sempre conectando com algumas coisas, lendo, assistindo, né? E ele vai sempre fazer algumas referências, assim, algumas um pouco mais claras, outras nem tanto, mas, né, é bem possível, sim, que ele fez essa... Eu acredito que ele talvez tenha pensado como a Adé ali. Vamos fazer um joguinho aqui, né? No fim, né, quem que realmente saiu melhor, né, é o que tentou, né, ir atrás né, do que parecia ser mais poderoso ou que no fim,
né, pensou um pouco mais à frente, pensou com mais sabedoria, né? Quem que driblou a morte mais no fim né, É, da quem que história, acabou driblando a morte, né? né? Essa era a ideia que, por exemplo, o pigmeu furtivo, né? E pareceu algo mais sábio realmente que ele fez, né? De dividir a alma dele. O Gwyn, ele viu isso aí e falou, ele começou a fazer algo parecido. Ele deu um pedaço dele da alma dele pro Sif, né? O dragão branco Sif. Deu parte da alma dele também pros Four Kings, né? Os 4 reis, né? Dividiu a alma com ele, distribuiu o poder, né? E os 4 reis eram humanos, né? Só que eram de confiança do Gwyn. O Gwyn, ele não é que ele odiava exatamente os humanos, ele só queria uma forma de controlar. Falou, ok, tem ali, eu posso usar a meu favor. Então vou arrumar uma forma de controlar eles. Porque também eu acho que o Gwyn não queria bater de frente diretamente com os humanos. Se vocês jogaram Dark Souls 3 Ringed City, vocês sabem da força dos Ringed Knights. E olha que aqueles lá são enfraquecidos. Imagina um É. exército de Ringed Knight, que provavelmente também ajudou na luta contra os dragões. Né? O Pigmeu Furtivo só foi apagado da história. Mas os humanos participaram da guerra contra os dragões. Tanto é que eles ganharam postos de confiança do Gwyn. Ele foi apagado da história, mas um fragmento da alma dele tá aí, né? Sim, Com cada grãozinho de humano que tem por aí. sim, Por gerações e gerações e gerações e gerações. Então ele é o único que, na verdade, não seria apagado. Olha o sim. Solera aí. Ah, o Soler. Ele é um inimigo bem forte. E se vocês quiserem realmente alguém que seja realmente perspicaz dentro do mundo Dark Souls, né, que vai ser mais imparcial e perspicaz no mundo Dark Souls, vai ser justamente quem às vezes a gente acaba criando uma antipatia por causa de algumas coisas que ele faz, né? Justamente o careca é o mais confiável, né? Ironicamente, o mais confiável é um careca lá em Dark Souls 1, ele parece no 1 e no 3, em Bloodborne e no Demon Souls, né? Mas voltando para Dark Souls, é um careca que inicialmente passa um pouco a perna na gente, mas ele tende a ser mais perspicaz do que os outros. Tanto é que ele chega e fala, olha, sabe aquele cara lá, o maluco lá da camisa do sol lá, né? Eu não recomendaria você brigar com ele, mexer com ele, porque ele realmente é forte. O Pettis fala isso. Os outros ele tá nem aí, ele fala, aquele padre ali é um bosta, não sei o que, não sei o que lá. Agora o Soleil ele chega e fala, pera aí, cuidado com aquele cara. Ele é meio maluco, não parece ser muito inteligente, mas ele é forte, cuidado. O Pettis fala isso. Aí o Mike fala, ele temia, né? É tanto que ele deu uma das filhas pra eles. Pois é, né? Foi meio que um tratado de aliança, né? Tem a Ringed City, também é uma cidade que o Gwyn deu para os humanos, né? Olacile também, né? O Ringed City é mais para os humanos barra pigmeus e Olacile é mais para os humanos. Apesar que tem conexões de Olacile com Ringed City, né? Tanto é que aquele Half-Light, né? O boss um dos bosses lá de Ringed City, ele é de Olacile. Ele tem conexões com Olacile. Ele que fica embaixo? É aquele que dá para as pessoas invadir, o que tem dentro da igreja de Ah, tá. o Entendi. Half-Light, né? Meia luz. Aham. Que ele tem tanto é que eles fizeram isso, eles traduziram o nome dele. Ele é o único que é meia luz, isso, Mike. Né? Que é o único que, se você buscar, qual que é um outro personagem que eles traduzem o nome dessa forma, né? É a Dusk, A Sua Noite. a Só A Sua Noite. Noite, que também é de Olacil. De Olacile também. São os únicos que têm esse nome traduzido dessa forma assim, né? Tem o nome traduzido. Não sei se a From Software pensou nisso, né, na hora de traduzir, né, mas curiosamente eles são os únicos que tem, né? E as vestes dele, a forma das magias dele, né? Ele tem conexões com Olacile. São uma dos caminhos, porque o Ringed City estava num lugar isolado no fim do mundo, é dito, né? Talvez não só espacialmente, mas possivelmente também temporalmente. O Gwyn, né, ele falou, toma a cidade aí pra vocês. Só que ele pegou lá, selou a cidade no fim do mundo.
tanto espacialmente quanto temporalmente. Ou seja, para ser impossível você encontrar. Só que os únicos que conseguiam manipular tempo e espaço, usavam magia de manipular tempo e espaço, eram os Olacilianos. aquela magia de. Tem a descrição. Como é que fala? É luz, é tempo. Né? Aquela de manipulação de luz. Eu acho que tem. E ele utiliza armas ou abismo, katana de medir. O meia-luz, né? É verdade, aquela espada é aquela solta aquele poderzinho. Ela usa a arma do medir. Curioso, né? Ele ter essa katana do medir. Sendo que, né? Por que ele teria a katana do medir, né? Que é feito com a alma do medir. Bom, mas enfim. Fica pra gente pensar nisso depois. Mas Esse voltando. Dot, ele é da Velka, não é? É da Velka. No 3 não Ele não... aparece mais esses clérigos aí, né? Os clérigos de Karim, ligados à Velka. Acho que é de Karim mesmo, se eu não me engano. Tanto que no 3 a única referência que a gente tem da Velka como divindade, né? É uma estátua que tá num esgoto Tem. no assentamento, né? Que é um lugar. Tá tipo meio da Nazaré, tava mesmo. Ó, a única estátua que tem dela como divindade para ser adorada tá dentro de um esgoto embaixo do assentamento, que é um lugar terrível, assim, ou seja, ela tá meio que perdida no tempo ali, né? Ali foi se perdendo, né? E no 2 eu achava que ele foi até eu comentei isso numa acho que foi até na última live. Eu tava lendo umas coisas da Velka e tipo eu não lembrava de ter muitas referências à Velka no Dark Souls 2. Só que ela tem mais referências à Velka do que a gente imagina, só que ela é indireta. As estátuas da Velka aparecem de várias formas, em vários contextos, de vários formatos. Só que algumas vezes ela aparece até de asa lá. Porque a Velka é a deusa do pecado, ela é a perdoadora. Ela perdoa, por isso que ela está às vezes próxima a túmulos, né, em Dark Souls 3, né, algumas vezes em Dark Souls 2, né, lá na cripta dos mortos-vivos, né, ela tá até com um rosto meio cadavérico, né, ela é a perdoadora de pecados pros que vão morrer, né, só que não morrem, né, em Dark Souls chega um ponto que as pessoas não morrem, elas vão só descansar, eles entram no estado de suspensão, né? É. Como esses cadáveres que a gente vê espalhados em Dark Souls, sabe? A gente sempre pega alguns itens e alguns cadáveres. Mas a gente nunca para. Peraí, por que tem um cadáver aqui? Já parar pra pensar nisso? Peraí, tá, tem um corpo morto ali. Pera, você disse corpo morto? Peraí, as pessoas não estavam vivas? E morta vivo, né? Não tava morto, não tá morto o suficiente pra ser considerado morto e nem vivo o suficiente pra ser considerado vivo? O que tá acontecendo aqui? Né? Tem umas coisas dessas que a gente passa despercebido. E Dark Souls, né? Entra a Deixa eu ver. superpopulação também, né? Se as pessoas param de Sim. morrer, e aí elas entram no. Elas viram hollow e elas entram num estado de descanso, de hibernação, sei lá, até ela ser chamada de novo. Aonde que vai colocar tanta gente? Porque elas continuam nascendo, elas não morrem. Chega uma hora que não dá mais, aí começa a pendurar. Ficar de pendurado em alguns lugares aí, né? Umas posição até meio suspeita, né? Que o pessoal escreve as mensagenzinhas assim no chão assim. Como é que é? Língua mais buraco, um 13? Finger, butthole, um 13? Umas paradas que o pessoal põe. Que o pessoal tá lá. As mensagens são a melhor do jogo, principalmente no 3. No Ah, 3 as mensagens é um show à parte. nossa, as mensagens. Aí tem esse ponto também, né? As mensagens que são a mecânica no jogo, mas também tem as repercussões de lore, né? Que os mundos estão conectados de alguma forma. Try finger Tem uma butthole. pedra. Você tem uma pedra laranja é um artefato, né, que você usa É, pra poder escrever. sim, né? E aquilo lá permite você perpassar, né? Sair do próprio mundo e jogar para outro mundo aquelas mensagens.
Amazing Chess Ahead. Tem essa também. Tente segurar com as duas mãos também. Tocar outro sino ou ir pra algum lugar específico? Ó, acho que... Bom, acho que a gente já tem que começar a caminhar pro fim, né? Infelizmente vai ter que ser mais curtinho hoje. Né? Mas a gente pode falar mais algumas coisinhas, né? Separar pra algumas perguntas, fazer mais comentários. Mas eu acho que em essência a gente perpassou um pouquinho a ideia do protagonista e no mundo que ele tá. Né? Um protagonista dentre protagonistas. Né? Dark Souls, né? Enquanto um jogo, né, ele pode ser considerado um single player, mas vai ter outras pessoas ali. No modo multiplayer existem outros protagonistas de outros mundos. Né? Cada um é seu protagonista no seu mundo, mas também existem, né, ele nos lembra que existem outros protagonistas em mundos paralelos. E podem ser ou versões, né, versões paralelas, né, do Chosen Undead, que a gente pode interpretar assim, ou que, né, será que ele é protagonista? Né? Se eu não me engano, acho que tem uma entrevista, não tenho certeza se foi o Miyazaki que falou, agora fiquei em dúvida. Mas tem um comentário, não lembro se do Miyazaki, uma forma da gente pensar se a pessoa era o Chosen Undead ou não, né? A gente volta naquilo, né, que eu fiz uma piada, mas que tem um fundo de verdade, que é o quê? Se conseguiu, ele é o vencedor. Né? Isso tem implicação até cruel em Dark Souls. Seja no sentido de, se você vencer, você vai ser o escolhido sim. Né? É uma profecia autorrealizante. Né? Só que aí uma forma da gente interpretar, pensando mecanicamente, né, com uma implicação de lore, né, em Dark Souls, seria que o nosso personagem virou Hollow a partir do momento que a gente não termina Dark Souls. A gente larga Dark Souls, não joga mais. Dá um bicudo nesse Lautrec aí. Dá uma- Lautrec é uma figura interessante. Talvez um dia a gente tire pra falar um pouco dele. Né? Ou junte, né, pra render um episódio só, a gente junte com outros personagens, né? Falar dos NPCs, né? Mas, voltando, a gente pode interpretar de uma forma que nosso personagem vira Hollow quando a gente abandona Dark Souls e não termina aquela run. Perdida no mapa. Né? Daquelas hordas de Hollow que estão totalmente perdidas. Sim, Pode ser cada um ali um player que desistiu. sim. Né? A O gente que é pode muito legal. pensar assim. É Eu uma das acho que formas de hoje a interpretar. gente falou bastante do ambiente que a gente tá, que não tem como falar do protagonista sem falar onde é que ele tá inserido, Uhum. porque tudo é um conjunto, né? A gente falou bastante da onde que ele tá inserido, qual que é a realidade dele, e no próximo a gente pode focar na jornada dele, né? Jornada dele dentro desse desafio aí que ele tá tendo de. Caraca, que pulo perfeito. Curti. Ô, SD, volta ali rapidão lá em New London. Só pra fazer um ponto e até chegar. Até ele ouvir a gente que a gente falou. É, Vai lá em New London, chega lá no. Né, mostra os mobs que existem lá em New London. Não tem como nem lutar com eles, mas só mostra. Né? Muitos de vocês já vão saber, né? Do que eu tô falando. Mas por aí eu acho que vai dar ruim. Não, é só o NPC, não precisa falar com ele não. É só os mobs mesmo, os monstros. Não precisa ser esse maguinho, não. aqueles que estão na beira? Não, os bichos mesmo de New London, né? New London é conhecida por ter umas criaturas que são implacáveis. Não é nesses não. Os lá de dentro. Os não mortos. É uns mortos-vivos, mas não mortos-vivos. Lá dentro. Os morto-morto. Né? Eles estão mais mortos do que vivos, mas são mortos-vivos também. Né? Vamos pensar na ideia de. Né, pra gente já. É, não, mais lá pra dentro. Deixa esses careca aí rezando aí. Eu dei um nome bem pejorativo pra eles, inclusive. Né? Coitado, SD!
Eu já tava sofrendo. Ghost in the Shell. Não precisa entrar muito aí não, SD, só pra mostrar esses seres aí, né? Em Dark Souls, né, sempre que eu falei brincando, pera, nós temos mortos em Dark Souls? O que tá acontecendo? Né? Nós temos fantasmas também. Ironicamente, em Dark Souls 1 são os únicos que a gente precisa... até que faz sentido, né? Porque se a gente pensar que às vezes a maldição em Dark Souls 2 ela tá diferente, de uma forma talvez até mais cruel, né? A gente vai estar meio que mais amaldiçoado, né? Por isso que a gente consegue matar os fantasmas mais facilmente em Dark Souls 2, né? Mas em Dark Souls 1 a gente precisa se amaldiçoar novamente para conseguir acertar os fantasmas. Os fantasmas estão amaldiçoados, ou seja, nem fantasma, né, se escapou disso aí. E outra coisa, existe uma maldição mais psicológica, se a gente fosse dizer assim, nos fantasmas. Né? A ideia dos fantasmas que a gente vê às vezes em filme de terror, principalmente filme de terror japonês, que os fantasmas são almas penadas que estão buscando às vezes vingança. Elas estão presas nesse mundo buscando às vezes vingança ou por algum sentimento que prendeu elas nesse mundo. O que faz a gente pensar. Né? Os fantasmas eram para estar mortos, mas alguma coisa está mantendo eles vivos. Algum sentimento, alguma determinação Foi muito intensa. o contrário dos Hollow, né? Sim, é o contrário dos rolos. É uma diferença no sentido de que. Eita, juntaram o. Nossa. Botaram o SD do cantinho, coitado. Foi assombrado por um monte de fantasma. Assombrada é a horda. Né? Mas. Talvez na maldição que veio que impediu a morte tenha impedido os que já morreram de continuar em morte. Também é um ponto interessante pra gente pensar. Que a ideia da determinação. Né? E tem um jogo que a determinação vira um elemento essencial. Né? Você talvez já tenha jogado, por exemplo. Tem outros também. Mas o que me vem na mente aqui agora é o Undertale. Determinação é um ponto central no jogo, por exemplo. É uma coisa até Pera, desculpa, é que mensurável. me ocorreu uma coisa interessante. Ah, Esses fantasmas estão em New London. New London foi inundado foi por conta das inundado. aparições negras. Isso. Talvez eles não tivessem virado Hollow ainda. Talvez foram pessoas que morreram antes de virar Hollow. Sim, sim. Foi antes da maldição dos mortos-vivos. Isso mesmo. Né? É, então, Só as que, aparições elas estão ligadas com o abismo, não estão? sim, né, são aqueles os Dark Wraiths lá, aqueles cavaleiros lá com cara de esqueleto. Né? É, então, eles tiveram contato com o abismo e ficaram doidos. Aí o Gwyn Sim, foi lá e inundou tudo. A população ainda não era Hollow, a população não estava amaldiçoada. sim. A É, população morreu. sim, a população morreu. Né? Só que os fantasmas delas continuaram. Os fantasmas continuaram, então provavelmente por isso. Eles não eram portadores da maldição dos mortos-vivos, mas acabaram sendo afetados posteriormente por ela. Pode ser. Esse é o ponto. Pode ser uma maldição ou com o Gwyn, né? E que pode abrir pra uma coisa pra gente pensar. Será que o Gwyn também não aproveitou e jogou uma maldição neles ali? Assim como provavelmente foi ele que estava por trás da maldição dos mortos-vivos? Assim, são só Pois. conjecturas pra gente pensar, né? Não tô falando que é uma verdade, né? Mas pra gente pensar, mas pelo menos o ponto essencial, né, o que eu tinha comentado, possivelmente uma forma da gente pensar que se o nosso personagem vai virar Hollow ou não, é da determinação nossa de continuar o jogo, chegar no final. Talvez a mesma determinação dos fantasmas, só que movidos pelo ódio, pelo rancor, né, pela sentimento de querer vingança contra o Gwyn. Né, Sim. manteve eles ali no mundo, manteve o espectro deles ali no mundo. Né. O que faz a gente pensar, o que são os fantasmas no fim das contas? Porque a alma, você mata o fantasma, dropa a alma também. Só que você precisa de uma maldição para bater no fantasma. Né? São seres E incorpóreos. também e tem a alma de guerreiros que não estão, não são Hollows, mas a alma você consegue pegar também. Sim, né? Outra coisa que é interessante, por exemplo, a armadura dos Cavaleiros Negros. Eles não têm um humano lá dentro. É uma armadura amaldiçoada.
Você conseguiu dropar um item do Cavaleiro Negro, SD? O SD tá aí brigando com Não os só a Titanita. Só a Só a Titanita. Titanita, né? Não tinha como conseguir dropar, não, né? Não, não Acho veio. que ele enfrentou dois, nenhum dos dois dropou, não, né? Pedaço do. Apesar que eu acho que a descrição vai estar mais na armadura mesmo. A armadura é só lá no final, né? Enfim, de qualquer jeito, não vai É. adiantar muito, não. Mas tem a descrição da armadura dos Cavaleiros Negros descreve que não tem nada dentro da armadura. É uma armadura amaldiçoada. Aí, ou é um fantasma, né? O fantasma daquele soldado ficou preso à armadura, o corpo foi pulverizado por causa da primeira chama, né? É, e mas o fato é que não existe ninguém lá dentro da armadura dos Cavaleiros Negros. Dos Cavaleiros de Prata, agora eu fiquei em dúvida também, porque os Cavaleiros de Prata eu acho que eles são uma ilusão, se eu não me engano, em Anor Londo. Talvez tenha alguns por aí, mas os que aparecem pra gente, se eu não me engano, são ilusões do Gwendolyn. Eu não lembro se todos somem quando o Gwendolyn. É verdade. Eu fiquei em dúvida agora se todos somem quando o Gwendolyn destrói Eu a tinha, ilusão. eu tinha visto, não sei se condiz, né? Que na verdade os Cavaleiros Prateados eram os Cavaleiros do Gwyn. E aí, Isso. quando deu aquele problema lá com a Izalith, o Gwyn mandou os seus cavaleiros pra lá pra poder conter o problema que Sim. tava aí na, na terra dela, aí, inclusive. E por conta das chamas, a armadura que era prateada ficou negra. Agora, se Uhum. já tinha gente lá dentro ou não, eu não, Ah, não, não sim, tinha, saberia. né? Eram Cavaleiros do Gwyn. Né? O ponto que eu tô Ah, tá, pensando é era um que cavaleiro. se os Cavaleiros Prateados também foram amaldiçoados. Mas eu acho que não, porque por exemplo, teve os cavaleiros, justamente os Cavaleiros Negros que foram lá pra. Conjunto com o Gwyn, pra. Ih, o AD do SD. Foram os Cavaleiros Negros que foram com o Gwyn lá reacender a chama. Eles foram junto. Porque a armadura deles tinha resistência a fogo. Por causa da luta deles contra os demônios, né? Em Izalith. Então, Só até que a esse armadura momento, eles aguentou, o eram. corpo deles não. A armadura aguentar. Armadura boa. Interessante. A armadura era boa. Pelo menos a armadura. Pelo menos a armadura. Agora pensando aqui, se realmente os Cavaleiros Prateados, os Silver Knights, eram ilusão do Gwyn, do Gwendolyn, o Ornstein e o Smough também não eram? É uma boa questão, assim, que é um debate ferrenho no meio né, do pessoal, né, que até cria Tipo, teoria o de Dark Souls. boss mais famoso, o boss mais difícil, o primeiro Hum, trauma de muita gente, na verdade, era só uma ilusão do Gwendolyn? pode ser. Né? É bem Tem- provável. São várias teorias, porque se a gente, se eu não me engano, mesmo se você matar o que defende que não era uma ilusão, né, era que quando você mata o Gwendolyn, antes de matar o Ornstein e o Smaug, eles não somem, se eu não me engano. Eu tenho Ah, quase tá, certeza. isso é possível, então. É possível. Ah, Eles então não eles, somem. então não era, então não era. Só que aquela coisa, o problema é que se você matar o Gwendolyn, não necessariamente eu acho que a Guinevere some também. Então, talvez uma boa parte da ilusão dele esteja na Guinevere também, né? Ou como se ele tivesse colocado a energia dele ali, de alguma É, forma. né? Não necessariamente se é pra acabar com ele, a ilusão vai sumir, nem se é pra acabar com a ilusão, não necessariamente ele vai sumir. Né? Tem esses poréns. Né? Só que aí vira uma coisa, um paradoxo ali. Acaba virando um paradoxo. Então, assim, o pessoal cria a teoria. Pode ser que o Smaug seja verdadeiro, esteja ali, e talvez o Ornstein não seja, ele seja uma ilusão. Outra Não, mas teoria. Ou. agora pensando, faz mais sentido eles serem uma ilusão do que não serem, porque você não. Quando eu joguei da primeira vez, eu fiquei doida quando eu descobri que a Norlondo era uma ilusão. Eu queria ver como é que era a Norlondo sem a ilusão do Gwendolyn. E eu fiquei doida atrás do cara. O SD chegou a me ajudar a achar o cara, porque eu falei, eu quero ver como é que é a Norlondo sem a ilusão. Uhum, E aí eu matei ele e falei, ué, mas não aconteceu nada. Ele falou, mas você não queria matar? Ele falou, não, eu queria ver a Norlondo. Ele falou, então não é ele que você tinha que matar, você tinha que bater na Guinevere. destruir Então a a ilusão. ilusão de Anor Londo não tá no Gwendolyn. Ele concentrou toda aquela ilusão naquela coisa que era a Guinevere. Uhum.
E a gente só tem acesso a Guinevere depois que mata o Ornstein e o Smough. Então a gente não tem como saber. É um ponto assim, é um ponto aberto. Né? Aí essa teoria que você pode criar, vai ter pontos, né, de defesa, pontos né, é, de contra-teoria, né? Que por um lado pode ser, por exemplo, pode ser que o Smaug for lá, né? E o Ornstein seja, né? Porque o Smoke, ele não era um cavaleiro. Ele não era um dos 4 cavaleiros. Ele só ascendeu como um cavaleiro, o Gwyndolin ascendeu ele como um cavaleiro depois que os 4 cavaleiros lá foram combater o abismo, né? E possivelmente o Ornstein ficou, né, ficou em, como é que chama? Em Anorlondo. Só que a gente não sabe por quanto tempo ele ficou lá. Então a gente não sabe se ele estava lá no período Dark Souls 1 ou se ele já tinha vazado e ido lá para, né, o Pico do Arquidragões procurar o chefe dele. Porque antes do primogênito do Gwyn virar o sucessor do Gwyn, né, o Lorde do Solar, ele era o deus da guerra que liderava os cavaleiros dos caçadores de dragões, né, os Dragon Slayers. Que o Ornstein era o cavaleiro mais brilhante dentre os Dragon Slayers. Né? E tinha meio que o panteão deles era o primogênito do Gwyn, que é o Nameless King. Só que aquele ponto, a gente não sabe exatamente se ele estava ainda lá. Apesar que temos aquela coisa, ele dropa a alma, né? Quando a gente mata a Guinevere, não dropa a alma. Aquilo é uma ilusão com certeza. O Ornstein dropa a alma e dropa o anel. Se a gente matar ele na segunda forma, né? Ao invés de matar o Small. Né? Então a gente dropa a alma dele Dropa. mais o anel. Né? Mas, assim, não quer dizer que é uma prova definitiva que não era uma ilusão. Não, não é. É um ponto em aberto que é mais interessante que fique em aberto para as pessoas teorizarem, que esse é o mais interessante. Cada um Sim. trazer teorias, trazer debates para pensar o que está acontecendo ali. Né? Que esse é o ponto de Dark Souls. Né? O Souls-like, quanto mais, né, próximo dessa receita do Dark Souls 1, apesar que o próprio Miyazaki ele falou que ele não gosta tanto desse estilo de deixar tanta lacuna. Porque ficou tanta lacuna, porque o Miyazaki fala, eu gosto muito de ler, mas eu não sei elaborar tão bem uma história assim. Então, é quase aquele meme, né? Ah, história? Pra que história? Deixa que. Ele conversando com o Martin, né? História? Pra que história? Deixa que os próprios jogadores terminem de preencher o resto da história, não precisa completar, não. O Martin, né? Nós podemos fazer isso? O Miyazaki pode. É alguma coisa assim o meme, depois vocês procuram aí. Mas a ideia era que essa ideia de lacuna para se criar teorias, criar pensamentos a partir disso. Né? E isso é interessante. Né? Era um ponto que eu comentei, foi uma live que eu fiz, acho que foi até no último episódio que eu gravei de Dark Souls 1. Eu trouxe alguns pontos interessantes para pensar em Dark Souls. Que Dark Souls ele parece um pouco com a realidade. Né? Até pra gente aproveitar um gancho pra gente já ir finalizando. Tem um ponto próximo da realidade humana. Que a gente olha para o mundo, como é que a gente sabe que as coisas são o que são no mundo? Né? Que alguém que veio antes da gente e conheceu, contou pra gente. Aí são os NPCs, são as descrições dos itens. Mas essas pessoas que contaram pra gente como é que o mundo é, como é que elas sabiam que o mundo era assim? É porque teve um anterior que contou tal, né? A gente até pode pensar, os cientistas pesquisaram tal, né? Mas o que? Precisou de pessoas, um conhecimento ser passado adiante, né? De geração para geração, ou apareceram cientistas, né? Alguns cientistas malucos como o Sif, como o Aldia, né? O Aldia e eu esqueci quem encabeceia as pesquisas o Sullivan. Mas também o problema, o negócio do Dark Souls é tanto o Sullivan quanto os Sirius eles fazem pesquisa. Tanto o rei quanto como é que chama? O pontífice eles fazem essas pesquisas, né, de entender ali a natureza das almas, não sei o que, de pesquisa de dragões, etc. Mas a ideia
tem um mundo aqui, cheio de lacuna. Como é que a gente sabe que preenche essas lacunas? Aí fica em aberto para, vamos dizer assim, para os players, né, construírem. Né, os players, nós, seja na vida real ou no jogo, né, preenche as lacunas com o que a gente vai encontrando e vai criando a hipótese daquilo que a gente está vendo. A vida é assim, né? Exatamente. A gente só tem a nossa visão e a informação que vai chegando a gente é o que faz a gente ter a nossa visão do mundo e cada um pode ter uma visão completamente diferente do outro. Uhum. Teorizar coisas diferentes do outro, porque a gente não teve acesso às vezes à mesma informação, não conversou com as mesmas pessoas. A vida é assim. Ninguém vai te entregar a história, a lore completa da vida. Pois Você é. só vai ter o ponto de vista daquelas pessoas que você encontra, e isso é muito interessante. Bom, acho que a gente já pode ir caminhando para o final. Querem comentários, né? Algumas últimas perguntas, alguns comentários finais. Pode perguntar, gente. Enquanto o SSD já arregaçou lá a Quileg lá, já tá voltando. Já. Já tocou o segundo sino, já abriu o, o né, Sense Fortress ali já. Algumas últimas perguntas, alguns pontos, querem comentar, ideias. Tô me preparando pra sair, tô nem sabendo o que tá acontecendo. Nós também estamos preparando pra sair, Michael. O SD tá indo lá pra Sense Fortress, conhecida também como Olimpíadas do Faustão. Olimpíadas Faustão. É, é. Tá bom, só esperar o SD chegar ali na fogueira, né? Já vai finalizando então. Como tem mais perguntas, acho que a gente já pode ir, né, finalizando por aqui. Né? Mas agradeço aí todo mundo que participou. Né? Fico feliz aí que fizeram parte disso, né? Desse primeiro episódio. Né? Foi um episódio de teste pra gente ir replicando e melhorando. Né? Talvez isso viria algo maior, não sei, quem sabe. Né? Tá aí porque sem esforços é tão bem protegido. Por quê? Porque é do Faustão? Foi isso que eu entendi. Falou, Michael, é nóis. Mais algum Beleza. comentário, Dê? Não, vamos manter esse formato aqui, foi bem legal. É, eu curti Sei. também. A gente pega um tema central, é claro que a gente vai, né? A gente vai rodear, pegar alguns pontos, outros pontos. Quer fazer um comentário, SD? Falou, Michael. Parece a SD. Não, escreve aí no chat pelo menos aí. Só isso mesmo? Bom, a gente trouxe alguns pontos, a gente, claro que a gente não vai conseguir esgotar aqui a questão do protagonista, né, as considerações finais de GG. Bom, claro que a gente vai tratar muito mais questões do protagonista nas próximas edições, né, que a gente for fazer do Coffin Souls, né, é um nome que a gente pensou alguns nomes, mas esse eu acho que vai ser o melhor para não ter outros parecidos, para não dar problema, né, pra gente. Né, a gente até pensou em Soulscast, é que o Coffin Souls ficou legal. Bom, eu acho que é isso, né? Agradecer a todo mundo aí que participou do chat, que estava aí acompanhando com a gente. Agradecer a Dé aí que, né, contracenou aqui com a gente aqui. Né, o SD que fez a gameplay de fundo aqui. Mostrou, né, o que o Dark Souls tem a nos oferecer ali, né, na gameplay. Rushando e já tocou os dois sinos, olha só. Né, enquanto falávamos do protagonista e da missão do protagonista, né, de tocar inicialmente esses dois sinos e depois ele, né, descobre que tem que reacender a chama, né, que a missão inicial é tocar os dois sinos. Aí pra quê? Aí, porque você vai ter que atravessar o Sense Fortress pra chegar na Cidade dos Dedos. Ah, tá, beleza. Você chega lá, tá, cheguei aqui, e agora? Aí vem a Gwyn, Chosen Undead, tem que reacender a chama, que não sei o que lá.
Desculpa, Tá, tentei tá. não rushar. Joguei o modo batata o mais possível pra não zerar em 2 horas. Tá bom. Deu pra ter. Acho que até coincidiu pra gente pensar essa ideia inicial do protagonista e essa missão inicial dele, né? De tocar os sinos. Né, os sinos do Sim, foi despertar. bem legal. Foi em tempo certinho. Né? Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Tanto o pessoal do chat quanto vocês aqui que a gente contracenou aqui comigo aqui, né? Eu gostei. Achei bem Eu legal. também, eu também. Eu quero toda terça. Aí a gente pode tentar fixar numa terça assim, pra se ficar legal pra todo mundo. Só lembrando que as gameplays vai ser do Mike, porque ele é o pro play. A gente vai trazendo de outros Apropriei. também, né? A gente vai trazer tanto de Dark Souls, Sekiro, cada dia a gente pode trazer um diferente, né? Em momentos diferentes, né? Não precisa ter uma ordem aqui, a gente não vai fazer não é uma gameplay seguida, assim, a gente vai trazendo pontos diferentes pra gente pensando mesmo, né? Pode ser até Souls-like de outras empresas, não precisa ser da From Software, né? E dependendo se a gente conseguir, né? A gente talvez esteja sonhando muito alto, mas talvez não, né? Se a gente conseguir convidar, né, outras pessoas né, que estão envolvidas, seja com a lore, seja com a gameplay, né, de Dark Souls, né? Aí não precisa ser necessariamente o tema, né, só do Dark Souls, às vezes, por exemplo, o convidado vai querer falar um pouco da vida dele, né? Como ele conheceu Dark Souls, o que Dark Souls representa para ele, que eu acho que é o ponto essencial, que eu gostaria que vocês pensassem também, o que o Dark Souls representa para vocês, né? Pra gente, né, ir conquistando, né, Dark Souls, o que tem em volta, pra gente ir pensando e construindo aqui, né? A ideia desse podcast é ser um pouco assim. Bom, acho que é isso. Caso vocês querem completar, algum ponto final que vocês querem dar? Convidar o pessoal da carecaria pro pessoal do chat, 30 minutos cada conversar. Ué, o pessoal do carecaria. Vamos chamando aí, que conforme vai aparecer uma. A gente faz um formato online mesmo. A gente convida a pessoa, se a pessoa topar. Aí participa com a gente aqui. Bom, acho que é isso. A gente pode finalizar por aqui. Como é que vocês estão aí? Ok. Bom, mais uma vez, pessoal, obrigado aí. Quem compareceu, obrigado aí. A Dé, SD, o Mike aqui teve os imprevistos dele, coitado. Ele teve que ir lá arrumar pra sair. Posso fazer episódio como fazer uma run challenge na Saga Souls. Como eu falei. Pode ser. É uma E ótima como é ideia. essa operação? É amor. Comentários de run a gente pode fazer também. Comentários de speedrun. A gente pode puxar ou pegar pessoas que conhecem ou que fazem speedrun também. Legal. O SD mesmo já fez uma speedrun, eu acho que é bacana. Ele tem muita coisa pra acrescentar, o Mac também. Bom, vamos lá, O pessoal. Lies of P é um jogo que tem uma lore bem densa. Lies of P. Seria interessante a gente dar uma olhada mais pra frente também. Boa. Bom, a gente pode trazer tudo, só que aí, né, como eu falei, vou ter que dar uma estudada, né, da lore o Dark Souls eu conheço um pouquinho mais, mas aí os outros eu vou ter que dar uma estudada, assim. Mas é bom, né? A ideia é a gente expandindo mesmo com outros Souls-like. Bom, acho que o pessoal do chat também não vai ter mais nenhum ponto, nenhuma pergunta, nenhum ponto a trazer. Vamos finalizar por aqui mesmo. Bom, pessoal, um abraço pra vocês. Até a próxima.